Existem 3 palavras que não estão em livro nenhum, em pesquisa nenhuma, mas eu tenho visto na prática clínica que podem destruir a sua saúde mental. Elas são julgamento, controle e comparação. Essas palavras, elas surgem assim, para mim, nesses 30 anos de psicologia, atendendo, dando aulas, palestras e também nos cursos, formações, supervisões com os colegas que eu faço parte e acompanho o trabalho também. Não está em livro nenhum, não vamos encontrar isso, os estudos mostram que, mas se você prestar atenção no seu dia a dia, na sua vida, essas 3 palavras são gatilhos poderosos para ansiedade, para depressão, para uma baixa autoestima e para uma dificuldade relacional, seja relacionamento afetivo, seja relacionamento no trabalho, seja relacionamento com seus filhos. E hoje eu vou te falar que é possível você reverter e usar essas 3 palavras a seu favor. Vamos lá? A primeira palavra que surge aí, julgamento, ela vem naquele sentido de é bom, é ruim, é certo, é errado, é bonito, é feio, é grande, é pequeno. E nesse sentido, a gente vai catalogando e classificando. E o nosso cérebro é expert em fazer esse tipo de trabalho, porque ele precisa e ele busca a todo momento facilitar a vida dele. É impossível não julgar. Se você passar por alguma situação que fala, eu vou te ensinar a não julgar nunca mais, corre que é cilada, Bino, porque é impossível a gente não julgar. Mas a gente pode usar estratégias para que esse julgamento trabalhe a nosso favor. Fica até o final que eu vou contar direitinho o que é que você pode fazer. Agora, nós vamos para a segunda palavra, que é controle. Também é impossível a gente aprender a controlar tudo. As nossas emoções, os nossos sentimentos, as coisas que acontecem, mas a gente tem a ilusão de que a gente consegue. E essa necessidade de controle também vem lá do nosso cérebro, que precisa saber tudo o que está acontecendo para perceber se a situação é segura, se não está correndo algum risco. Então, ele fica nessa briga interna para que ele entenda o que está acontecendo em volta, julgue para considerar a possibilidade de controle e vou acionar ou não o meu sistema de alerta. A terceira palavra, comparação. E hoje o que a gente vê mais fácil aí em todos os lugares são motivos para comparar. Eu entro na rede social e eu vejo uma pessoa que mora num lugar que eu gostaria de morar e eu não moro, tenho uma casa que eu queria ter e não tenho, me visto, tenho cabelo, porque nós temos perdido uma conexão importantíssima, que é a conexão com os nossos valores, a coerência e a congruência com quem a gente é, com o que a gente quer, quais são os padrões de vida que a gente quer vivenciar. E aí, quando a gente perde essa conexão interna, eu fico muito mais aberto para o que vem lá de fora, para eu me comparar e criar estruturas e padrões para catalogar, lembra? Classificar, definir, concluir e julgar que eu preciso daquele carro, que o jeito que eu me visto não é bom o suficiente. E o cérebro, como já te falei, que adora esse sistema todo organizado, tudo em caixinhas, com os julgamentos todos rotulados para eu ficar mais fácil, para eu viver e decidir, acaba usando esse sistema de comparação com o que vem lá de fora, com o que o outro está trazendo que é bom, com o que o outro está falando que eu preciso controlar, com o que o outro está determinando como a minha vida precisa ser. Eu atendo há muito tempo e trabalho em escolas, dando palestras, empresas, e aqui eu quero falar especialmente sobre a adolescência, que é uma fase que a gente busca a total independência, eu sei o que eu quero, o que eu faço, mas se você parar para pensar, é uma fase muito fácil também da gente arrumar os rótulos, né? São os nerds, são os populares, são os que tiram nota boa, são os bagunceiros, são os TDAH, são os isso ou aquilo, e a gente vai separando em grupinhos e lembra da frase lá do Napoleão? Vamos dividir para conquistar? E a gente acaba sendo conquistado
e dominado e colonizado pelo ideal do outro, pela vida do outro, pelo quadrado que o outro está colocando a gente. E, óbvio, a gente mesmo que está indo. Mas eu quero te falar que isso tem um caminho muito bacana e que eu trabalho dentro dos processos psicoterapêuticos na clínica particular, né, no individual, nas palestras, workshop, cursos que eu dou, que a gente pode usar essas 3 palavras a nosso favor. A primeira delas é julgamento. Como, Fernanda, eu posso fazer essa palavra ficar a meu favor? Primeiro, não vai ser impossível de você olhar para alguma coisa e falar, bonito, feio, alto, baixo, nossa, que brega, nossa, que sofisticado, que bonito. O nosso cérebro vai catalogar, vai julgar. Inclusive, o julgamento é importante no nosso desenvolvimento cerebral, até no nosso amadurecimento, porque é essa capacidade de julgar que vai evitar que eu entre em situações perigosas e que podem me colocar em risco, em situações em que eu possa até desviver, certo? Então, o julgamento ele é importante. A gente não deve querer excluir de vez. O que você pode fazer depois que vier se dê um tempo antes de sair falando que é bom, que é mal, que é ruim, que é feio, pare e já tem aí dentro de você, me serve, não me serve? Músicas, tem padrões de música para todos os gostos. E tem músicas que realmente são muito ruins, vamos combinar. Mas tem para todos os gostos. O que eu te convido a fazer a partir de agora é, a hora que vier aquele julgamento, nossa, que música feia, Deus me livre, tira essa música, começa a olhar o contexto, onde eu estou, me serve, não me serve? Está compatível com o meu sistema de valores? Eu gostaria de ouvir essa música com certa frequência? Onde eu estou, eu consigo sair daqui? Porque é muito comum a gente estar em lugares que as pessoas não têm noção e estão ouvindo alto. Aqui eu moro no litoral e muitas vezes a gente vai para a praia, é proibido aqui colocar o som, e agora em época de temporada, praia cheia, cada um com o seu som. E foi necessária essa lei para que as pessoas tivessem uma coisa simples, bom senso, né? Algo que eu aprendi lá atrás com os meus pais é: a sua liberdade termina onde começa o direito do outro. E eu tenho o direito de não querer ouvir essa música. A pessoa tem o direito de querer ouvir a música. Mas, antes de entrar nesse julgamento, o que você pode fazer é: me serve, não me serve? É coerente com quem eu sou, com os meus valores? O contexto que eu estou é possível tolerar? E a partir deste julgamento posterior, aí você vai tomar uma decisão se vai sair, se vai ficar, porque realmente tem situações que é só a saída discreta pela direita para você conseguir lidar com algumas situações. Isso a gente chama na psicologia, geralmente é um quadro de evitação, mas algumas evitações são importantes para a gente manter a nossa sanidade. Só que a gente precisa entender o contexto. A gente precisa entender os nossos valores, onde a gente está. E se você tem estado em muitos lugares que o seu julgamento é que música feia, que gente chata, que lugar ruim, aí eu te convido a olhar para si e pensar nas escolhas de ambientes que você tem feito, por onde você tem andado, porque as pessoas não vão mudar. Quem precisa fazer esse movimento e mudar de contexto é você. Agora vamos para outra palavra aí que eu falei que também aparece muito no consultório e é caso de disparar, a gente chama de gatilho, inclusive, de crise de ansiedade, de estados depressivos, que é o controle. A gente tem a ilusão de que a gente controla, a gente quer manter o controle das coisas, a gente acha muitas vezes que tem um superpoder e que vai conseguir garantir a ordem, os bons costumes, a organização mental, física e
qualquer outra que a gente queira a partir do controle, mas nem sempre é possível. Eu tenho 4 filhos e é muito interessante perceber a personalidade de cada um, e eu costumava brincar quando eles eram criança que eles chegavam numa idade que o freio de boca funcionava, que é a gente ia atravessar a rua, não precisava segurar na mão, que era só falar espera, vamos olhar aqui para a gente atravessar. Só que teve um deles que eu brincava que nem o freio de boca funcionava. Eu não conseguia, né, exercer esse controle a partir da fala. E aí você tem que descobrir outras estratégias para fazer o que precisa ser feito. Primeiro, aceitando que eu não tenho controle de tudo. Aceitando que cada pessoa é única. Nem comigo mesma eu vou conseguir ter o controle de tudo o que eu preciso. E aí, quando a gente tem primeiro esta aceitação, entende as particularidades, volta lá no contexto, no julgamento, entendeu onde eu estou, com quem eu estou, o que está acontecendo aqui, e aí eu vou para uma pergunta importante. O que tem aqui que eu posso decidir, que eu posso escolher e agir para fazer diferente? Se for no caso do exemplo com o meu filho, com ele eu não podia simplesmente deixar de dar a mão. Conforme foi crescendo, aí você conversa, aí você ensina, acaba que dá mais trabalho. Algumas situações que a gente pensa que tem o controle acaba se desgastando muito, é porque vai exigir mais conversa, vai exigir mais presença, vai exigir mais estratégias que, quando a gente olha para a média, acaba funcionando mais vezes, mas em alguns casos não funciona. Então a gente não controla, a gente pode ver a previsão do tempo, mas eu não vou controlar se vai chover, se não vai chover. Eu posso pedir para o meu filho não deixar a roupa jogada pela casa, mas eu não controlo se ele vai fazer isso ou não. E aí você já pode estar me perguntando, e aí, Fernanda, eu deixo tudo bagunçado nesse exemplo? E aí vem a questão de comunicação. Eu falo muito que, principalmente crianças, né, a gente precisa de contorno. Os contornos precisam estar muito claros. E isso não quer dizer que eu estou tendo controle total do que está acontecendo. Mas eu tenho controle do que eu quero, eu tenho controle do que eu pedi e eu tenho controle dos limites e tolerâncias que eu tenho ou não. Muitas vezes nós também não conseguimos nos controlar, né? Eu estou trazendo esse exemplo de filhos e muitas vezes a gente tem dificuldade de manter a calma, de ter uma conversa assertiva. Algumas vezes a gente acaba ficando mais, deixa o barco correr porque está cansada, porque está exausta. Mas quando eu consigo olhar para dentro de mim, saber quais são os meus valores, lembra? Aí quando eu julgo lá, gosto, não gosto, me serve, não me serve, gosto. Aí o que eu vou fazer para continuar? Porque a gente gosta de manter, né? Time que está ganhando, a gente não quer mudar. Então a gente gosta de manter o que está legal. O que não está legal, o que eu posso fazer? É possível fazer alguma coisa? E qual é o meu limite de tolerância aqui? Quando isso fica muito claro, eu sei para onde eu estou indo, com quem eu estou indo, o que eu vou fazer, em qual contexto, o que eu posso esperar, o que eu consigo manejar de alguma forma para colocar um limite claro e respeitar. Né? Então, quando a gente fala de controle, eu penso muito mais num treinamento, num desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais, porque a gente vive em sociedade, para que a gente consiga exercer a nossa liberdade sem ficar esbarrando muito no direito do outro e para que o outro exerça a liberdade dele, sabendo onde está o meu limite, onde é o meu direito também. Esse é um ponto, a questão do controle é um ponto que aparece muito em terapia, porque muitas vezes a gente vai prestar um vestibular. Eu sei que eu estudei, eu sei que eu fiz as atividades que precisa, eu cheguei no dia, né? Mas eu não tenho controle, por exemplo, se eu estou indo e começou a chover e eu posso me atrasar um pouco. E se eu me atraso, isso já vai desenvolver uma emoção, uma apreensão, né? Uma preocupação que já vai mudar todo o meu sistema de funcionamento mental e emocional. E a gente vai para a última aí, que hoje é muito comum,
Eu tenho atendido muitas jovens, principalmente mulheres, né? Isso acaba atingindo mais as mulheres e adolescentes, o quanto a comparação nas redes sociais trazem um prejuízo para a nossa saúde emocional. E quando a gente compara as coisas, a gente parte de um lugar muito injusto, porque são situações de vida diferentes. Dentro da internet é um recorte do que eu quero mostrar, do que eu estou disposta que o outro veja. As condições que cada um tem no seu dia a dia, voltamos de novo ao contexto, nunca são iguais. Mesmo que sejam aqui, ó, 4 filhos, tiveram os mesmos valores, princípios, crenças que a gente foi desenvolvendo ao longo da educação deles. Mas cada um recebeu uma mãe diferente, um pouco diferente, um pai um pouco diferente, a mais velha, o mais novo. Cada situação que foi se somando foi me deixando diferente nessa maternidade. Então, mesmo nessa condição, a mesma situação que eu experienciar com um filho, com outro é diferente, até na forma de conversar é diferente. Então, se aqui dentro desse espaço, entre aspas, controlado, tem essa diferença e é impossível fazer uma comparação que não seja enviesada, imagina no mundo lá fora. Então, nesse ponto, eu quero deixar aqui para você uma sugestão, e isso é um ponto também que eu trabalho muito nas sessões de terapia, nos treinamentos, quando a gente está desenvolvendo habilidades, principalmente de regulação emocional, de autoconhecimento, que desenvolve o olhar de comparação. Não dá, a gente vai comparar. A gente vai olhar e vai falar, nossa, eu queria morar nessa casa, olha que casa legal, olha, esse é um carro bonito que eu não tenho, né? Volta lá no julgamento e controle. Mas quando você passar por essa fase inicial, começa a fazer uma comparação sua com você. Olha para você, quem era você há 2 anos, o que você fazia há 2 anos, o que você se propunha a fazer e o que você está fazendo agora. Essa comparação te dá até uma ideia de avanço, de estagnação, de para que lado que eu vou. Olha, eu passei muito tempo me dedicando mais à maternidade, porque eu tinha, né, 4 filhos, precisava ficar ali a dedicação, leva à escola, busca, ajuda com a atividade, e, em paralelo, eu trabalhava, estudava bem menos e ia organizando a vida dentro desse finito que é o nosso tempo. Se eu for fazer uma comparação minha comigo, hoje eu consigo me dedicar mais ao estudo, eu consigo atender mais pessoas, eu consigo fazer mais atividades profissionais do que eu fazia há alguns anos. Essa comparação, ela é a comparação real. Ela vai te trazer o ponto que você precisa melhorar, o que você quer fazer da sua vida e ainda não está se dedicando, ou até coisas que você queria e agora você vê que não quer mais. Eu brinco que há uns anos, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu atuava na área de recursos humanos e eu brincava que eu queria ser executiva, andando aí de terninho risca de giz, toda estilo executivo. Aí olha que hoje, toda esportiva, morando na praia, praticando esporte, fazendo coisas que lá atrás a Fernanda de quase 25 anos não estava pensando em fazer. E tudo isso foi uma construção nessa comparação, nesse plano de vida, nas coisas que foram acontecendo. Então, essa é a mensagem mais importante que eu considero desse vídeo. Essas 3 palavras, elas podem te derrubar. Julgamento, se é um julgamento só nu e cru, feio, bonito, alto, baixo, nossa que brega, nossa que chique, é um julgamento pobre. Se eu olho e vai vir esse julgamento, não tem como, nós somos humanos. Mas se a partir desse julgamento eu paro, opa, tá, pode não ser bonito para mim, posso não gostar dessa música, me serve, não me serve, gosto, não gosto. Aí eu vou para o outro passo, controle. Esse lugar que eu estou, eu consigo, se é uma música que eu não gosto, eu consigo abaixar o som, eu consigo pedir para mudar. Não. Dá para eu ir embora? Que contexto que é uma reunião de trabalho? Eu posso ir para um outro cômodo enquanto
as coisas estão acontecendo dessa forma aqui. Aí você sai de um julgamento já enriquecido e vai olhar para o controle do que está nas suas mãos, do que você pode cuidar. E, por fim, essa questão da comparação. Quem eu sou hoje, quem eu era há 1 ano, há 2, eu gosto muito de fazer anualmente, fazer essa volta na minha linha do tempo e ver onde eu cheguei, o que eu quero. E pode não fazer sentido nenhum para você esse vídeo que eu estou falando, uma psicóloga aqui toda de esporte, o jeito que eu me visto, o jeito do meu cabelo, pode não fazer sentido nenhum para você, mas dentro do meu contexto, dentro do julgamento que eu tenho do que me serve ou não me serve de acordo com os valores, de acordo com o que eu posso ter um mínimo de controle, que é o que aconteceu eu não controlo, mas como eu recebo, como eu respondo, como eu lido dentro do contexto, isso é possível. E, por fim, como eu lido com a comparação das coisas que vão acontecendo no meu dia a dia. A comparação é com onde eu quero ir e onde eu estou, onde eu estava e onde eu estou chegando, onde eu já cheguei, está de acordo com os meus valores, e aqui é o ponto para você começar a pensar. As crises que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, principalmente quando a gente fala de ansiedade e depressão, é porque os nossos valores não estão muito claros. Eu vou deixar aqui embaixo os links aqui, um link para você fazer um exercício sobre os seus valores, para que essas 3 palavras não te derrubam. E vou adorar se você voltar aqui e me contar como foi fazer esse exercício. Também tem ali um link que você pode colocar informações, perguntas, de forma completamente anônima, sugestão de vídeos, para que eu traga outros temas sobre psicologia, saúde mental, maternidade, livros e tudo que possa contribuir para o seu desenvolvimento emocional e a sua saúde mental. Conte comigo nessa jornada. Sou Fernanda Zequinato, psicóloga e escritora, e vou amar ter você aqui comigo. Já se inscreve, curte e compartilha com quem você acredita que vai aproveitar e aprender alguma coisa aqui no meu canal. Aquele beijo.